família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença e já te pedir um favor. Segue o canal, ativa a notificação para sempre receber os novos episódios e, claro, compartilha com um amigo, que hoje a entrevista vai ser muito boa. A gente vai falar quanto tempo os pais aguentam manter os filhos na natação e como a gente realizar esse crescimento a longo prazo na natação, porque a natação é o primeiro esporte que todo pai coloca o seu filho, mas o difícil é manter isso. Então a gente tem estudos aí que 70% das crianças deixam a natação quando saem da iniciação pro aperfeiçoamento, mas vamos mudar esses números e eu trouxe aqui Marcos Ruivo para falar sobre esse assunto. Muito obrigado pela presença, Marcos. Oi, Renato, um prazer novamente estar aqui com você, falando da metodologia, falando de natação, né, que é a nossa paixão, e fico muito honrado de participar do seu programa mais uma vez. Vamos para esse bate-papo gostoso aí novamente. E você que está curioso aí para saber sobre a metodologia Swim Health, natação positiva, a gente fez uma entrevista anterior, corre lá no canal, eu vou deixar o card aqui no final para vocês clicarem, mas corre lá para você saber tudo sobre essa metodologia que tem um crescimento de mais de 100% para quem está implementando a metodologia hoje. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros, a Tibum Educação Aquática, academia lá de Mato Grosso do Sul, acabou de passar por uma reforma, a academia está impecável, você aí do Mato Grosso do Sul, corre para fazer uma visita lá, para você introduzir o seu filho para uma educação aquática, visando a segurança aquática e a prevenção aquática. Plataforma Educar, para você que é gestor, está com dificuldade de parar sua equipe, faça isso de forma online, mais de 200 cursos, todos com certificados. O aplicativo da Swim Track, você acha que é caro ter um aplicativo com o seu logo, com o seu nome? Agregue valor aí, esteja na palma da mão do seu cliente. Fábrica Criativa de Aula de Natação, que também auxilia aí a sua equipe na criação de plano de aula. Está com dificuldade de parar a equipe, exigir esse plano de aula, se os professores não fazem, a gente auxilia vocês nesse processo. E a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Educação Aquática, com diversos cursos gratuitos lá no site. Acesse sobrasa.org. Mas vamos deixar de papo. Marcos, somente um bom ensino de natação é suficiente para manter os alunos motivados? Hoje eu tenho a convicção que não. Eu penso que a boa natação, né, ela mantém o atleta. O atleta ele fica nadando durante anos, décadas, né, às vezes consegue até atingir marcas expressivas, entrar numa Olimpíada. Mas quando eu penso hoje em natação formativa, aquela grande parcela, né, dos alunos que estão nas academias, tanto criança quanto adulto, eu acho que o aluno ele precisa aprender a nadar bem desde o começo, para que esse aprendizado não seja uma limitação desse tempo que ele pode continuar na natação. E hoje, diferente do século passado, que eu brinco que a gente tem a natação do século XXI, antes a gente tinha um cliente só dentro da piscina, que era o pai. Quando a criança não queria vir para natação, o pai dava aquelas famosas 2 palmadas e colocava o filho dentro da piscina. Hoje a gente tem o aluno e a gente tem o pai. Quando o aluno fala que não gosta da aula de natação, ele não retorna, porque o pai não quer comprar, entre aspas, essa briga. Quanto tempo você percebe aí que o aluno, que a criança se mantém motivada na natação? Dentro do normal, né, do contexto que a gente vive e estando nisso há tantos anos, a gente percebe existem números, né, que as academias acabam trazendo para a gente. Mas a gente tem uma fase importante ali, que é quando esses alunos saem da iniciação, que a gente classifica como iniciação, que seria o aprendizado rústico ali do nado crawl, do nado costas, e vai para os níveis avançados. Então, quando a gente olha para as academias, a gente não vê crianças nadando. Hoje, né, quando uma credenciada contrata a nossa metodologia e passa pelo processo de implantação, uma das fases da implantação é a classificação de todos os alunos em todos os nossos níveis e fases. E a gente tem 6 níveis. 3 níveis são considerados de iniciação. O primeiro é o nível da perda do medo. O segundo, nível 2 e nível 3, são os níveis que a gente vai ensinar o crawl elementar e o costas elementar. E os outros 3 níveis, né, para desenvolver alternar as braçadas, viradas e os outros nados. Quando as academias fazem a classificação, até hoje não houve nenhuma academia que classificou mais de 10% dos seus alunos nos níveis avançados. E eu estou falando de academias já com 25 anos de mercado, 30 anos, academias consolidadas, organizadas, com equipes fortes, que quando coloca,
os seus alunos no nosso processo de ensino, não, né, se eu tenho 100 alunos, eu tenho no máximo 10 alunos que foram classificados a partir do nível 4. Então, isso mostra muito para a gente, né, de fato, que essa realidade ela continua na natação. Então, existe um tempo médio. Né? O que a gente foi fazer é reverter essa perda desses alunos avançados a partir do processo metodológico. E essa reversão, a gente tem os números de quanto teve esse aumento aí nesses números avançados? A gente tem, atualmente, a gente está com... Deixa eu pegar os números aqui que eu trouxe para você, para não falar... Todos os meses a gente atualiza, né, esse processo no nosso sistema, mas a gente está com um aumento de 125% no total de alunos em toda a rede de credenciada. Isso representa 4.342 crianças, né, em setembro de 2024 agora. E houve um aumento nos níveis avançados de 270%. Ou seja, quando a metodologia entra nas credenciadas, né, então o que significa isso? Eu implementei a metodologia na academia do Renato. O Renato, ele classificou uma quantidade de alunos nos níveis avançados a partir do nível 4. Essa soma dessa classificação inicial em toda a rede, ela dava 427 crianças. Hoje a gente está com 1.154 crianças, que é esse crescimento, né, de 270. Há um crescimento também na iniciação, porque a organização do espelho da água ela é importante, né, para o processo metodológico, e ela aumenta já de imediato a capacidade de ocupação. Então também cresce na iniciação. E você falou desse tempo aí da criança permanecer, você também vê a diferença aí de quem paga o Pix, de quem passa o cartão ali, que é o pai, ele também tem um prazo ali, limite, uma validade, de quanto tempo ele vai levar essa criança para natação? Chega um momento que esse pai também fala, puta, não vou mais levar? É muito interessante essa pergunta, porque isso a gente percebeu depois de um tempo. Né? Todos os nossos esforços durante anos foi para reverter a desmotivação da criança. E chegou o momento que essa criança estava avançando no tempo, estava querendo continuar, e às vezes a gente percebeu que alguns pais acabavam tirando. Os pais perdiam o engajamento. Então nós começamos a desenvolver ideias para que esses pais também pudessem, de alguma forma, continuar emocionados, motivados ali pela emoção. E aí a gente tem aspectos, né, e tem recursos dentro do processo metodológico de conteúdo para esses pais que mantêm eles com um senso de visão de longo prazo, né, entendendo aquilo que acontece, mas principalmente, de alguma forma, ele se emociona com base nesses detalhes que vai chegando para ele ali, para que eles automaticamente só queiram continuar levando, né? Não precisa pensar, nossa, hoje tem natação, tenho que levar meu filho. Então, basicamente é isso. E sabe que americano gosta muito, né? Em metodologia gosta muito de introduzir os 5 passos do sucesso, as 3 chaves de sucesso. Quais são os passos aí, se puder falar 3 ou 5 estratégias para aumentar essa retenção do aluno e dos pais? Eu penso assim, se a gente tirar a metodologia, né, do processo, vamos tirar a nossa metodologia. Então, hoje um dono de academia que está ouvindo e está buscando reter. Eu acho que o primeiro passo, ele tem que criar um processo prescrito. Ele tem que conseguir falar para o Renato o que ele precisa fazer em cada fase, em cada nível, o que, quando e como, exatamente. Para que ele também fale para o Marcos. E quando eu der aula para esse mesmo aluno que o Renato dá aula, esse aluno não sofreu uma diferença no processo de ensino. É como se a gente levasse uma criança para a escola e a professora usasse um caderno de caligrafia para ela se alfabetizar. E aí viesse uma professora substituta, ela tirasse o caderno de caligrafia e usasse outra forma. Ela ia continuar alfabetizando. Mas se a gente pensar numa letra bonita, né, se o foco for fazer uma letra bonita, não vai dar muito certo se essa criança ficar mudando essa rotina de como fazer essa letra. Se a gente pensar numa variação de aprendizado, é legal. Então, eu penso que essa ideia de prescrever uma atividade que faça com que essa criança tenha uma rotina de aprendizado fino desde o início, ela é muito importante. Mas não é o suficiente. Outra questão é que o processo ele não pode ser cansativo. A gente ouve muito falar, né, de ácido lático nesse mundo do alto rendimento, como se as nossas crianças não tivessem ácido lático, né? Só atleta tem ácido lático. Então, a natação, ela já é uma atividade cansativa desde o início. Né? Um adulto, uma criança que chega numa piscina,
ela não tem base aeróbica. É diferente de você colocar um aluno numa esteira e falar, olha, anda na velocidade 4. Ele já sabe andar. Os nossos alunos não sabem nadar e não sabem bater perna. Então, a gente tem que ter um formato que suporte a questão da respiração celular. Que esse aluno não saia fadigado. E às vezes o aluno não percebe. Né? Às vezes atividades recreativas fadigam o aluno no processo técnico. Porque a criança brinca, ela gosta, ela adora. Toda criança vai até a exaustão. Só que no outro dia ela faz de novo, ela faz de novo. Aí chega um momento que, por mais que ela esteja feliz na brincadeira, o corpo dela não tá. E aí o corpo avisa. Ah, será que hoje você não podia faltar? Então eu entendi que essa parte, né, do conforto fisiológico, ele é fundamental em cima de um processo. E aí, acho que um passo, eu vou deixar uma dica aqui, de tudo que nós fizemos, uma das coisas que dá certo, né? Nesse processo todo, ele está muito bem mensurado. Então, quando o aluno evolui, a gente tira uma foto dessa criança e a gente manda para o pai. E essa foto a gente percebe que emociona o pai, mais do que um relatório, do que um vídeo. A gente, né, que já estudou um pouco, entende a questão da mãe, ter ocitocina, quando vê a expressão da criança. Mas por que isso funciona? Porque a mãe para o tempo dela para agradecer e para elogiar. Então, quando eu percebo que em algum momento eu enviei um conteúdo para o meu aluno e esse aluno, ele para o que ele está fazendo, né? O pai, ele para o que ele está fazendo para agradecer, ele está emocionado. E de todos os conteúdos que a gente envia, ele só responde na foto. Né? Aplicativos, relatórios, vídeos de parabenização que a gente faz, dificilmente o pai respondia. Ele vê, mas não é como a foto, sabe? Então, eu acho que essa foto ela pode fazer diferença também nesse contexto de longo prazo. E é o mundo atual que a gente vive, né? De redes sociais, de foto, de compartilhar. Acho que quando você compartilha a foto, esse pai também compartilha com a família, compartilha com os amigos, sim, compartilha nas redes sociais, que também cria esse grupo de pertencimento. Você falou muito da motivação da criança, motivação dos pais, mas quais outros diferenciais uma academia credenciada na metodologia oferece de benefício para seus clientes? Dentro do processo metodológico, né, esses resultados que a gente atinge hoje, ele vem somado com componentes. Não é só uma coisa, né? A gente tem um planejamento estratégico que chama BSC. Esse planejamento ele tem um objetivo de manter todos os projetos seguros e sustentáveis no tempo. Então, a gente avalia 4 perspectivas, que é a perspectiva financeira, a perspectiva do cliente, inovação e pessoas. Em pessoas, a gente entendeu que o conhecimento que fez com que a gente conseguisse mudar, né, essa questão da desmotivação, ele pudesse ser implementado para as equipes. E as equipes iam tirar muito proveito desse conhecimento. Porque aí a gente está falando de autoconhecimento, a gente está falando de conceitos, né, que mudam meios motivacionais. Então, a gente formatou essas ideias dentro do processo metodológico. Então, quando a academia ela recebe toda a metodologia, a equipe também recebe conhecimentos importantes. E dentro desses conhecimentos, a gente tem uma perna aí da psicologia positiva. Existe um estudo muito bem estruturado científico no mundo hoje, que é o estudo das virtudes humanas e das forças de caráter, e a gente faz a devolutiva desse estudo para todos os profissionais, que depois eles vão usar esse conhecimento para a vida deles e também para incentivar a educação positiva no processo metodológico como mais um diferencial. Quer saber mais sobre isso? Corre na entrevista anterior que o Marcos detalhou como que ele introduz essa avaliação. Mas eu realizo muita mentoria, muita consultoria com clubes, academias aí pelo Brasil. Queria ver se no seu dia a dia também de implementações em diversas academias, você percebe que às vezes ou donos da academia ou os gestores, primeiro que ele tem que abraçar tudo. Ele é o professor, ele é o limpador de piscina, ele é o atendente, ele está recebendo os clientes e às vezes ele não tem tempo para debruçar nessa parte financeira, de gestão, de análise de indicadores, ou muitas vezes ele faz muito por paixão e estuda pouco essa parte administrativa, e a metodologia vem para auxiliar também nessa parte? Veio porque eu acho que se a gente olhar, né, uma empresa, você vai ter diversos tipos de empresário. Alguns mais organizados na questão numérica financeira, mas a questão numérica financeira ela está proposta. Então, qualquer empresário que se debruçar um pouco, ele vai ter os indicativos financeiros de uma empresa.
Agora, em processo de natação, a gente não tem isso, né? A gente não tem alguma coisa hoje no mercado que possa ser medido e demonstrado. O nosso método fez isso. Como o processo ele é prescrito e a gente mede todo o processo de perda de alunos, eu consigo saber antecipadamente uma academia que talvez possa perder alunos daqui 6 meses. Então a gente se antecipa. Todo mês a gente entrega indicativos, né? São vários indicativos, e dentro desses indicativos existe as taxas de crescimento. Mas não é que eu passo um número de perdas, você perdeu tantos alunos. Eu mostro a quantidade de alunos em relação aos níveis, aos objetivos, às fases e ao tempo que esse aluno está no objetivo. Então a gente já teve, por exemplo, academias de bater um indicativo lá de porcentagem acima da média no nível 2. Vamos supor, no nível 2, numa determinada fase, eu percebi que a média estaria entre perda de 2% a 3% de alunos, e aí essa academia bateu 10%. Então, quando ela bate 10%, eu já sei que tem alguma coisa fora do padrão, alguma coisa que não está de acordo, e aí a gente vai investigar. Então, eu entro em contato. Às vezes, é que, vamos supor, teve férias da recepcionista, e ela não excluiu do sistema os alunos do mês passado. E aí, quando a gente entra em contato, eles falam, olha, a gente não excluiu o mês passado, então tudo bem. Então, dobrou o número de alunos, e aí eu olho o mês passado, realmente não teve exclusão. Então, a gente consegue saber. Mas, às vezes, vira um treinamento. Porque, às vezes, um professor, ou uma aula, ou alguém que, né, um professor novo que entrou, ou não estava muito bem orientado, não amarrou a plataforma na distância que o método determina. E a criança começou a passar ali de 8 a 10 segundos e começou a sobrar um pouco de cansaço para essa criança. E aí, numa determinada fase, a gente começa a perceber depois que esses alunos começam a sair. Porque justamente eles ficam cansados. E aí que a gente já conversou sobre isso, a constatação que a gente tem, dificilmente o aluno vai chegar no pai e fala, pai, fala para o professor que meus níveis de piruvato, de ácido lático estão super altos. Para ele diminuir a distância da plataforma, para não ficar mais que 6 segundos na mesma atividade anaeróbica. Ele não fala isso, ele fala, pai, não quero ir mais. A aula tá chata. A aula tá chata. E às vezes é cansaço, às vezes é dor na perna. Ou às vezes aquele professor, tipo eu, você, que tá pondo pilha nessa criança, uma aula super divertida, super animada, mas que no fundo essa criança tá tendo um cansaço e ninguém tá percebendo, nem ela. E como isso não é percebido, não é de um dia para o outro, ele demora, ele vai acumulando e chega uma hora que eu acho que essa questão do reforço positivo, né? Que a gente entende, a criança fala, ó, não quero ir mais, porque o meu estímulo ele não tá sendo de acordo, só que não pensando isso, simplesmente falando, não vou na natação. Muitos podcasts que eu vou fazer entrevista me perguntam de onde surgiu a metodologia da natação criativa, de onde surgiu a ideia, e eu falo que foi uma época minha que eu estava meio inquieto ali, que vinha pai, vinha aluno falando, não quero mais fazer natação, ou aluno no meio da aula, falta quanto tempo para acabar a aula? Falta quanto tempo para acabar a aula? Já vai acabar? Hoje foi um sacrifício trazer o João para a piscina, o professor não sabe como. E no final de semana tiver as crianças indo para a piscina e se divertindo. A hora que a gente fala, vamos para a piscina, toda criança comemora. E eu não entendia como a criança não queria vir para a piscina na minha aula. Que foi aí que a gente foi trabalhar essa parte também de motivação. Pois é. E eu queria que você falasse, Marcos, sobre exemplos de crescimento. Você tem alguns credenciados, você tem esses exemplos aí de crescimento no decorrer dos anos? Tenho. A gente está atualmente aí com 38 academias credenciadas, né? A gente tem academias que agora, esse mês, está fazendo 11 anos de metodologias e academias que implementaram esse ano. Tem alguns exemplos, eu vou trazer o exemplo dessa academia. Essa academia é a CNM, é uma academia de Jundiaí. Ela entrou na metodologia em novembro de 2022 e é um exemplo, né, de uma academia assim, uma academia extremamente estruturada, uma equipe muito unida, muito forte, profissional. Os proprietários, eles buscam inovação o tempo todo. É uma academia maravilhosa, são 2 piscinas grandes, né, tem outras atividades, mas que tinha um formato montado em cima de uma aula mais recreativa e uma aula assim, direcionada mais para a piscina pequena em relação às crianças. Então era um exemplo que a piscina grande não tinha crianças, porque para a criança chegar na piscina grande ela tinha que crescer ou nadar, e isso não acontecia. Então, quando nós entramos,
essa academia ela tinha um total de 198 crianças, né? Quando nós fizemos a classificação, foram classificados 165 crianças nos níveis de iniciação e só 33 nos níveis de avançados a partir do nosso nível 4. Atualmente, essa academia ela está com 462 crianças. Ela teve um aumento de 133%. E, veja bem, ela está dentro de um contexto, né, porque ela tá fazendo 3 anos, que esse aumento ele houve pela abertura das piscinas, e nessa questão do método, da qualidade. Então, de 33 crianças no avançado, ela está com 107 ainda. Por quê? Porque ainda não deu tempo de formar o ciclo desses alunos chegarem no avançado. Então, é uma academia que tem um potencial de, nos próximos 2 anos, chegar em torno de 750 crianças. Porque essa porcentagem ainda a gente já sabe que ela vai ficar. Mas a gente tem que ter essa paciência, né, de esperar. E esse crescimento inicial, ele foi em cima dessa abertura, né, do processo metodológico, em todas as piscinas, contratação de mais professores e principalmente também a compra da ideia, né, dos gestores ali, da coordenadora, que eles são super, assim, envolvidos, né, com a ideia metodológica. Bom, tem outros exemplos aqui. Eu vou pegar o exemplo aqui de uma academia de Araçatuba, que é a Life. São sócios ali. Hoje eles têm 2 academias, uma em Araçatuba e em Birigui. E agora eles abriram mais uma em Birigui que se chama Nadar, que aí são 3 piscinas também. Essa Life, ela teve início em 2019, né? Em fevereiro de 2019, ela tinha 99 crianças. Hoje eles estão com 495. Então, houve um aumento da mesma forma. Por quê? Porque era uma piscina de 25 que era utilizada para essas 99 crianças. E quando a gente desenvolveu todo o espelho da água, abriu, né, a gente aceita todos os níveis em todos os horários. Então, houve um crescimento substancial na iniciação. Mas também, hoje, eles já estão com um crescimento de 8 alunos no avançado para 149. Né? Então é uma academia que continua também, como todas, nessa projeção. Chega um momento que a iniciação ela entra como eu falo, uma velocidade de cruzeiro. A gente avança, né, com a quantidade de tempo com algumas crianças, mas chega um momento que ela estabiliza. Mas esse aumento do avançado não para de crescer, porque as crianças vão ficando, né, vão chegando à touca preta. Após a touca preta, algumas saem, né? A gente sabe, as crianças chegam com 13, 14 anos ali, acabam saindo, algumas ficam mais 2 anos, né? Mas a gente consegue perceber, eu acho que esses casos aqui. Vou trazer mais um caso só, que é um case muito interessante, é a Academia Polar, que é de Bauru. Os proprietários dessa academia adquiriram a metodologia antes da pandemia e eles tinham comprado o terreno. Eles não tinham academia. E eles conheceram o método e vieram para São Paulo para a gente conversar. E eles fecharam a compra antes de construir a academia e a gente conversou junto de como essa piscina deveria ser construída para comportar melhor a ideia da metodologia. E eles fizeram isso, entrou a pandemia, eles se recuaram, voltou, eles construíram a academia. E em junho nós inauguramos a academia em junho de 23, com a metodologia implantada. Atualmente, agora em setembro, eles estão com 555 crianças, do 0 a 555. Então, o que significa? Que as crianças, a taxa de perda deles é muito pequena, porque eles ainda estão no tempo de não perder. Provavelmente daqui uns 2 anos, eles começam a ter uma taxa de saída de alunos, que aí estabiliza. É esses 3 anos que a nossa metodologia empurrou a mais, sabe? Se não era para eles já estarem mais ou menos com 200 e poucas crianças. Pelo menos 200 já tinham saído. Né? É essa época agora que começaria já estar saindo. E a gente está levando. E você vê que é uma criança que numa academia, que no avançado só tem 55 crianças ainda. Por quê? Porque ainda não deu tempo desses alunos que entraram na iniciação começarem a chegar. Então, provavelmente, aí mais 1, 2 anos, vai ser somado nessa média de 550 pelo menos mais umas 150 crianças, que é o que a gente espera. Porque a gente vê aí pela taxa de rotatividade em academia, o número de alunos que você tem naquele ano é o número que você tem de desistente no final do ano. Se você tem 500 alunos, você tem uma rotatividade no final assim, de 12 meses de 500 alunos também. Então, praticamente você vai
ganhando novos clientes durante o ano inteiro para poder manter. E você, nessa sua metodologia, você percebe que essa sazonalidade acontece ou tem um impacto menor, não mais por causa do frio, aqui do centro para baixo, né? Região sudeste, sul, época de chuva, norte, nordeste? Ela acontece, continua acontecendo, existe diferença, né, regional, é lógico, a gente vem para Minas, para São Paulo no inverno, mas o que acontece é que a gente, com a metodologia, existe um conforto maior em a gente fazer planos mais longos. Eu fiz um teste uma vez na academia e a gente tentou fazer uma meta de vender alguns planos até o final, até a data da touca preta para alguns pais com desconto. Isso significava que ele teria que pagar 3 anos e a gente conseguiu. A gente não colocou isso em prática porque não foi vantajoso também para a gente. Mas a gente conseguiu fazer alguns pais pagarem 3 anos de natação e já deixar pago até a touca preta. Então, é uma conversa que eu tenho com alguns empresários quando a gente entra, porque tem muitas academias ainda que tem só o plano mensal. Então, eles ficam muito sobre o efeito da sazonalidade, né, quando chega inverno. E a gente vai conseguindo, né, com a metodologia, propor um desconto nesses planos maiores e fazer o plano anual em 12 vezes. Então, funciona bem também. E, Marcos, queria que você deixasse aí para quem é pai ou tutor, está procurando uma academia, está querendo conhecer essa metodologia ou colocar seu filho na metodologia Swim Health, como ele acha a academia mais próxima da região dele? Ou para quem é gestor, quer introduzir a metodologia, onde ele acha mais informações? A gente tem as nossas redes sociais, né? É Swim de nadar, Swim Health, Health de saúde. Tem um site, no site a gente tem todas as nossas credenciadas, mas também tem o nosso contato direto, né? Você entrando em contato direto com a metodologia, ela vai indicar para você a academia mais próxima. A gente já faz isso por você também, para não precisar ficar procurando ali. Então eu queria agradecer muito a sua presença, Marcos, agradecer os nossos parceiros, a Tibum Educação Aquática, a academia lá do Mato Grosso do Sul, a plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, o aplicativo da Swim Track para te auxiliar aí no monitoramento do seu aluno, a fábrica Criativas de Aula de Natação para te auxiliar nos planos de aula e a Sobrasa para tentar reduzir o número de casos de afogamentos aí na sua região, com cursos, com eventos. Entra no site da Sobrasa, diversos dados aí para você implementar na sua academia. Então, Marcos, muito obrigado mesmo, muito obrigado para você do outro lado. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários e compartilhe essa entrevista com um amigo seu. Muito obrigado e até a próxima entrevista.